Fala galera, bom dia. Eu sou Thalita Monteiro, sou professora do curso Floresta e do curso de Meio Ambiente do campus Ibatiba. E hoje nós vamos ter uma aula de uma revisão de História da Arte. Nesse primeiro momento dessa revisão, nós vamos trabalhar com pré-história, arte grega, arte egípcia e renascimento. Então eu vou liberar um slide para vocês. Peço a vocês desculpa pela ausência da câmera nesse primeiro momento. E para começar esse processo, acho que é importante a gente definir primeiro e compreender o que é arte. Arte foi tida por muito tempo, de forma errônea, como questão de expressão de sentimentos, situação que envolvia a questão das emoções. Só que a arte, ela vai muito além disso. A arte, ela é uma criação humana, né? Os animais, eles não podem fazer arte, ela é uma criação humana, de valores estéticos porque trabalha com questões de beleza, de equilíbrio, de harmonia, de composição. Então, além dessas questões do sentimento, né, que também envolve, mas não é tudo, e não pode ser considerado nem a metade disso, a arte, ela é considerada manifestação cultural, a arte é considerada conhecimento, ela é considerada uma área de conhecimento, por isso é arte no singular e não no plural, porque ela é uma área de conhecimento, um campo de estudo. Então, a arte, ela tem todo esse panorama que envolve os processos de criação, que envolve a questão estética, que envolve conhecimento de mundo e também conhecimento de elementos da estética que vão envolver essas questões de equilíbrio, harmonia, né, como está dizendo aqui no nosso primeiro slide. Então, como a arte ela se apresenta, né? Nós temos aí a arte, de modo geral, e nós temos as linguagens artísticas. Essas linguagens artísticas tem pessoas que vão definir como 7 tipos de linguagens. Hoje, nós temos vários estudos que até compreendem essas linguagens como muito mais do que 7. Nós temos aí a música, né, as artes visuais, de modo geral, que vão envolver a pintura, o desenho, a escultura. Nós temos a música, o cinema, o teatro, a dança, a arquitetura. Dentro do cinema, nós temos ainda a questão da animação. E aí, a gente tem que perceber que a arte ela pode ser, né, representada ou apresentada de 3 maneiras. Visualizadas, ouvidas, no caso da música, ou mistas, que vai envolver a questão do audiovisual e também do teatro. E o artista, ele precisa ter técnica, né? Não dá para simplesmente pensar na arte como um momento de puro lazer, porque a arte, ela é trabalho, e o trabalho, a gente considera trabalho enquanto trabalho criativo. Todo trabalho é criativo. Inclusive aquele que a gente mostra essas questões que as pessoas entendem como se fosse o ócio, né? Mas a arte, ela não é ócio. A arte, ela de fato, ela é um trabalho, porque ela exige técnica, ela exige criatividade, ela exige pensamento. Então, não dá para a gente pensar na arte apenas como uma mera representação de sentimento, não dá. Então, a arte, primeiro ponto, que ela vem transformando a nossa maneira de pensar. Pela arte, a gente consegue identificar questões culturais, pela arte, a gente consegue identificar as características específicas de um determinado povo, de uma determinada cultura. Ela consegue fazer representações sobre situações socioeconômicas, culturais, históricas. A arte, ela analisa, né, por meio dessas representações históricas, culturais, a gente consegue fazer análise de objetos e identificar, a partir daquelas características,
um determinado objeto de um determinado período. Ela tem as suas intervenções e as suas interferências com relação ao tempo, né, porque ela recebe essas influências, e essas influências normalmente estão acarretadas nessas questões estéticas. Como nós vamos ver, a gente vai ver que as obras representativas da pré-história, elas são diferentes das obras representativas do Renascimento, por exemplo. É uma ruptura muito grande, primeiro por conta do desenvolvimento humano, e depois por conta dessas manifestações culturais. E aí, estudar a história da arte é muito importante, porque a gente consegue ter um panorama geral, né, do homem nessa sociedade, um panorama geral dos estudos culturais, dos estudos artísticos, dos estudos históricos, e a partir de todo esse processo, entender que a arte, ela conta a história dessa sociedade. Então, como eu falei, nós temos diversas representações da arte, né, enquanto linguagem. Uma delas é a arquitetura, que se dá por sua característica principal, que é a questão das construções. Então, vocês vão perceber que dentro do processo artístico, desde a pré-história, nós vamos ver, inclusive, como essas arquiteturas, como essas construções influenciavam diretamente nas características dos movimentos de arte, e como isso influenciava também na questão da religião, da política, principalmente no período medieval, a gente vai ver como que a arquitetura influenciava, né, o processo religioso, na verdade, influenciava diretamente nessas construções. Nós temos a escultura, que é a arte de transformar a matéria. Então, você tem a possibilidade de entalhar a madeira, de modelar o barro, o ferro, o bronze, o mármore. Nós vamos ver aí na arte grega como que o mármore era utilizado no processo grego. A representação em relevo nas estátuas, a questão desses relevos nas obras do período medieval, que vinham com pequenas entalhações, né, são pequenas nuances ali numa parede, dando certa profundidade, trazendo alguma característica, algum tipo de desenho, algum tipo de imagem. Não chega a ser uma estátua, mas são uma das características desse processo é o que a gente chama de relevo, que são essas pequenas escavações, pequenos desenhos feitos nas paredes. Não chega a ter um processo tridimensional, mas dá, muitas vezes, essa ilusão de perspectiva. A pintura, que pode ser aplicada em diferentes superfícies, desde as paredes aí da pré-história até as paredes na atualidade, telas, tecidos. Então, são muitos os ambientes, aí, os locais, os suportes que a pintura pode ser trabalhada, e a pintura, ela vem em diferentes e inúmeros movimentos da arte. Nós temos o termo utilizado, que é um termo que a gente chama de arte menores. São assim chamadas não porque sejam menores no conceito artístico, mas porque são portáteis, normalmente são pequenas. E na maioria das vezes, esses objetos, eles têm um valor utilitário. Não porque eles são pequenos, mas é porque eles eram funcionais em determinado período. E aí você pode se perguntar hoje assim, Thalita, mas por que a gente não pode utilizar hoje um determinado potinho e considerá-lo como arte? Porque nesse momento esse potinho não conta a história de uma sociedade. Nesse momento ele não carrega artefatos culturais que a gente consiga explicar uma história, explicar um determinado momento importante que um determinado povo viveu. Então, normalmente as artes menores, a gente vai ver aí na Grécia, no Egito, a gente encontra muito, são essas artes são esses objetos que fazem com que a gente encontre e que consiga explicar por meio dos arqueólogos, né, esse processo de descoberta dessa história. Então, elas têm uma história, mesmo sendo
um objeto utilitário para aquele determinado período, elas contam essa história da sociedade. E aí nós vamos começar, eu tenho muitas imagens sobre pré-história, mas eu não vou me ater em muitas na pré-história, mas a primeira coisa que a gente precisa identificar que a pré-história ela se dividiu em vários períodos. Nós temos aí o Neolítico, a Idade dos Metais, o Mesolítico, a Idade da Pedra, né, que chamam também a Idade da Pedra Lascada, que foi o Paleolítico, então são muitos. Eu vou me ater em 2 momentos da pré-história, que foi o Paleolítico e o Neolítico. E aí a gente vai conversando rapidamente. Eu vou conversando com vocês e vou passando algumas imagens, tá? Primeira coisa é que a gente precisa entender, né, que as primeiras obras de arte, elas datam do período do Paleolítico, que é aí o primeiro período, vamos dizer assim. Entre as obras mais antigas já encontradas, elas são pequenas estátuas humanas, como, por exemplo, a Vênus de Willendorf, que eu vou mostrar para vocês e vou fazer uma breve característica sobre a figura da mulher na sociedade pré-histórica e fazendo uma comparação sobre a sociedade atual, mas isso são cenas aí dos nossos próximos capítulos. Então, a Vênus de Willendorf, ela data aproximadamente de 25 mil anos antes de Cristo, né? Os mais conhecidos conjuntos de pinturas das cavernas, né, que são conhecidos também como arte rupestre, eles estão em Altamira, na Espanha, e datam aí aproximadamente 30 mil anos antes de Cristo, a 12 mil anos antes de Cristo. E em Lascaux, na França, com aproximadamente entre 15 e 10 mil anos antes de Cristo. Em Lascaux, nós temos aí pinturas rupestres de animais históricos, como os cavalos, né, os bisões que eu estou mostrando aqui para vocês, rinocerontes, e o bisão era o animal mais temido pelo homem primitivo. Isso eu acho interessante destacar. Essas pinturas, elas indicam rituais pré-históricos ligados à caça. Normalmente, essas pinturas, né, elas acabam tendo a grande importância nos processos de rituais. Tinha algumas questões que o homem primitivo acreditava que tinha algumas hipóteses, né, e essas hipóteses normalmente são feitas em função dessas questões que eu falei, por conta de determinados objetos, né, a gente vai tentando contar. Até porque, o que define pré-história de história? É a questão da escrita. Tudo que surgiu posterior à escrita, a gente vai chamar de história, que é onde o homem começou, de fato, a registrar os seus relatos, as suas vivências. Então, nós temos aí possibilidades de que esses rituais aconteciam no interior das cavernas por conta do frio, que esses rituais aconteciam no interior das cavernas para poder passar de geração em geração como que eles viam esses animais, porque a gente tem já aí essa representatividade, né, do animal bem feito, com pinturas, né, com pigmentos extraídos da natureza e tudo mais. Sobre esses pigmentos extraídos da natureza, nós temos o carvão, a pedra calcária, a gordura animal, o sangue do animal, terras, e isso tudo era misturado à gordura do animal que eles caçavam. Eles aproveitavam todo o animal, desde a parte do sangue para esses pigmentos, até a própria carne, né, para o processo de alimentação, e também o couro para se protegerem aí dos momentos mais complicados em termos de temperatura. E também utilizavam a gordura pelo fato da gordura ser um tipo que a gente chama na arte de aglutinante, e faz com que o pigmento ele não se deteriore com o tempo. Então, eles misturavam esses pigmentos com a gordura do animal e faziam essas suas tintas. Lógico que eles não descobriram isso da noite para o dia, foi todo um processo. Mas eles misturavam essa gordura a esses pigmentos
Isso fazia com que esse pigmento fixasse na parede das cavernas e não saísse com tanta rapidez. Outra questão também é que essas pinturas, elas eram feitas mais para dentro das cavernas, não ficava muito na parte externa, porque todo o processo de iluminação que incide sobre essas pinturas, se você tiver uma pintura e ela ficar exposta à luz, a gente vai ter um processo de deteriorização. Então, provavelmente, um dos pontos dessas pinturas ainda existirem é porque elas estão em determinados pontos das cavernas onde existe pouquíssima iluminação. Aqui nós temos alguns instrumentos utilizados pelo homem primitivo, nós temos essa representação humana, e aqui é um ponto importante, porque todas as atividades que vocês perceberem em termos de pintura realizada pelo homem primitivo, ela, dentro dessa perspectiva de paleolítico e neolítico, tudo aquilo que tiver apenas a representação de animais está voltado para o período do paleolítico. Mãos em negativo, que é a representação de mãos, como se fossem carimbos, e animais, apenas animais nesse processo das cavernas, são pinturas realizadas no período do paleolítico. Quando a gente começa a ver representações como essa, que já tem aí essa ideia do ser humano em si, dessa representação do ser humano, a gente já identifica como períodos do Neolítico. Isso porque o homem já vinha por um processo de desenvolvimento da consciência e ele já começa a se identificar enquanto sujeito nesse mundo. Então, nós temos aí essas representações da figura humana junto aos animais no período do Neolítico. E isso é uma informação de extrema importância. Outro ponto importante nesse processo da pré-história, dentro do Neolítico, são a ideia, né, da sua própria residência. Então, eles começam a pegar pedras, colocar pedras na vertical e uma na horizontal, dando essa ideia de casa, de residência. E no período do Neolítico, eles deixam de ser nômades e passam a ser sedentários. Isso é uma característica muito importante, porque quando eles deixam de ser nômades, né, deixam de ficar procurando alimentos e tudo mais, isso faz com que eles tenham que desenvolver e aprofundar as questões da agricultura, procurar lugares próximos aonde tinha água, para poder facilitar a questão do plantio, começam a domesticar os animais também. Mais uma representação de dolmen. Aqui nós temos os menires, né, que são esses grandes blocos de pedra, né, erguidos verticalmente, e eles usavam para poder identificar, colocar sobre o sepultamento. Então, a gente tem essa ideia aí de pequenos cemitérios. Então, nós temos aí uma série de menires, né, agrupados, aqui os Stonehenges, que eram também essa espécie de cemitério, usado para os rituais quando morria alguém, mas também usado para o estudo da astronomia. Então, eles iam para esses lugares para poder fazer estudos com relação aos processos da influência da Lua, né, da astronomia de um modo geral, no processo de plantio. Uma outra representação dos Stonehenges. Cada pedra dessa tem aproximadamente, a mais leve tem em torno de 3 toneladas. Essa aqui é uma representação de uma casa no interior, de uma dessas casas, já no final do período do Neolítico, indo para a Idade dos Metais. E aqui nós temos a escultura Vênus de Willendorf, nós temos outras Vênus também, como a Vênus de Lesburg, são representações femininas, e a representação feminina na pré-história, ela não tem uma representação como a gente tem hoje, que dessa mulher, a mulher bonita, né,
essa ideia da mulher enquanto uma feminista ou simplesmente o corpo bonito e tudo mais. Tanto que, se a gente olhar para as Vênus pré-históricas, todas elas não têm uma representação de rosto, o que já pressupõe para a gente que não era importante para o homem primitivo que fazia essas esculturas que essa mulher fosse bonita, por exemplo. Para o homem primitivo, o que importava nesse processo era o processo da fertilização e da fecundação. Essa mulher era representada com os seios fartos, a barriga ressaltada, o quadril largo, pelo fato de ter a capacidade da gestação, né, a capacidade de gerar uma vida. Tanto que elas eram consideradas como se fossem deusas nesse período, por conta dessa capacidade de fazer essa perpetuação da vida, coisa que o homem sozinho não teria condições de fazer. Então, se a gente for comparar hoje a Vênus de Willendorf com a mulher atual, né, a mulher hoje ela não tem essa especificação de apenas ser mãe. A mulher atual, ela trabalha, ela tem opção de escolher se ela quer ser mãe ou não, e o homem não a identifica apenas como essa deusa, né, essa possibilidade de gerar vida. E essa questão do corpo feminino para as mulheres atuais, esse corpo, ele não se enquadra dentro dos padrões da atualidade. Então, para a gente entender como que essas características estéticas, essas características de beleza, essas características culturais, de como as pessoas se veem o mundo, elas são diferentes em cada período da história da arte. Aqui uma outra Vênus, né, independente disso, o processo de conceituação é o mesmo. Nós temos esses relevos, igual eu estava falando, né, não tem tanta profundidade, não é algo que é tridimensional, tem esse relevo feminino. Nós temos aí outras imagens também, do período pré-histórico, que eu acho que é bem importante tá aí falando com vocês, tá bom? Então, vou fechar por aqui, para esse vídeo não ficar tão grande, e volto daqui a pouco com um vídeo sobre Egito e Grécia. Até mais!